Nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar muito nos termos ensino à distância, ensino remoto, ensino presencial e ensino híbrido. São termos conhecidos por alguns, desconhecidos por outros, mas que, naturalmente, nos causam uma série de dúvidas. Mas antes dessa conversa, precisamos falar ainda sobre essa relação dentro de sala de aula entre o professor e o aluno. Vamos pensar aqui o relacionamento? De um lado o indivíduo, de outro lado outro indivíduo. Independente do gênero, independente do sexo. Tá bom. Um relacionamento, ele se faz com a necessidade de que, no mínimo, duas pessoas se envolvam. E esse envolvimento requer química. Esse envolvimento requer liga. Esse envolvimento requer que a gente tenha afinidades, requer que a gente tenha presença, requer que a gente troque ideias, requer que a gente queira estar junto, requer uma série de coisas que fazem com que a gente leve esse relacionamento adiante, ou que a gente termine o relacionamento e parta para outra. A relação entre o professor e aluno não é diferente. Independente de ser uma relação mediada por tecnologias ou não, mas ela requer, primeiramente, indivíduos envolvidos, requer química, requer também que dê liga e requer, acima de tudo, envolvimento. Envolvimento de ambos. Como assim? Envolvimento do professor, que vem ali mediar para que o aluno chegue ao próprio conhecimento, e do aluno, que se abre, que se predispõe a aprender. Então não adianta o professor querer mediar se o aluno não se predispor a aprender. Vejam que é importante que esse relacionamento seja uma via de mão dupla. Para isso, nós precisamos quebrar alguns paradigmas. Primeiro paradigma: o professor não é o dono do saber. É natural que o professor ele tenha um conhecimento profundo sobre alguma área. Naturalíssimo. O professor tende a ter mais tempo de estudo do que o seu aluno. Isso deixa claro de que ele tem um conhecimento a mais. Mas tem coisas que ele desconhece. Tem coisas que o aluno sabe mais do que o professor. Daí, a aprendizagem não é simplesmente o professor abrir a cabeça do aluno e jogar todo o conhecimento que ele tem dentro da cabeça do seu pupilo, porque isso não rola, isso não dá certo. É importante que o aluno se predisponha a trocar. Então, a aprendizagem é um processo, primeiramente, de trocas. O professor traz algo e o aluno complementa. Então, ele é uma via, a aprendizagem é uma via de mão dupla. Outro paradigma que precisamos quebrar. Não adianta o aluno achar que ele vai para a sala de aula e só aquilo ali basta. A sala de aula, independente de ser real ou virtual, não basta. Para aprender, a gente precisa ir além. A gente precisa investigar. A gente precisa se interessar. A gente precisa fazer a nossa parte. Então a aprendizagem ela é algo que precisa da minha motivação pessoal. É claro que tem um professor parceiro, uma pessoa que fala legal da área, uma pessoa assim que tem uma mente diferente, uma mente mais aberta, que te faça gostar do assunto, é bom? É. Mas você precisa querer enquanto aluno. Ah, mas o meu professor não domina as tecnologias. Ele precisa se adequar. Tá aí uma coisa que você, aluno, pode ajudar ele. Pode ser parceiro para ele poder aprender. Enquanto ele traz uma coisa, você traz outra. Então precisamos quebrar. Nós estamos muito ali naquela ideia de que a aprendizagem, tipo, a sala de aula é como se fosse um ringue. E a gente está ali para brigar. A gente não está ali para brigar. A gente está ali para fazer trocas. Acima de tudo, é importante que a gente entenda que a educação atual,
ela requer também renovação. Isso quer dizer que aquele modelo antigo em que o aluno sentava e o professor falava e o aluno achava que aprendia só porque o professor tinha dado uma aula, anotado coisas num quadro, esse modelo está meio quebrado. A gente sabe que essa educação, chamada por alguns estudiosos de educação bancária, aonde o professor vem e deposita o conhecimento, não surte efeito, porque o aluno é o agente ativo da aprendizagem. O professor, ele é simplesmente um moderador. Ele é a pessoa que está ali para garantir que as coisas aconteçam, para mediar o processo, mas o agente do processo é o aluno. E aí, meninos, para poder falar de ensino híbrido, presencial, à distância e remoto, que são os temas dos próximos vídeos, não necessariamente nessa ordem, precisávamos falar dessa relação do professor e do aluno. Porque vocês vão ver nos vídeos em que a gente vai falar muito do professor enquanto mediador e do aluno enquanto agente ativo do processo de aprendizagem. Nesse pensamento não tinha como começar essa nova série de vídeos sem abrir um pouquinho as nossas mentes. Daí, conto com a presença de vocês na próxima sexta-feira. Beijos a todos, estava morrendo de saudade.